sempre soube que não era a filha preferida. Meus pais faziam tudo pela minha irmã, enquanto eu precisava me virar sozinha. O pior momento foi quando pedi ajuda para pagar uma parcela da faculdade e ouvi do meu pai que eu era um fracasso, e no dia seguinte, eles compraram um celular de R$ 6.000 para minha irmã. Naquele dia, decidi sair de casa sem ter para onde ir. O que eles não imaginavam é que, com muito esforço, eu iria conquistar tudo o que eles disseram que eu nunca teria. Mas o destino dá voltas, e anos depois, quando me chamaram para um jantar de família, eles tentaram me humilhar mais uma vez, até que algo aconteceu e todos ficaram em choque. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que consigo me lembrar, sempre houve uma diferença gritante na forma como meus pais tratavam a mim e a minha irmã. Para ela, o mundo era colocado em bandeja de prata, presentes caros, palavras doces, afeto em excesso. Para mim, restavam apenas as sobras, o silêncio, as cobranças e a solidão. Eu cresci acreditando que precisava ser forte por conta própria, que depender de alguém era sinônimo de fraqueza. Mas a verdade é que até os mais fortes têm momentos em que precisam de ajuda. Foi no auge da minha juventude, enquanto conciliava estudos e trabalho, que enfrentei uma situação que marcou meu coração para sempre. Eu havia conseguido ingressar na faculdade de administração, um sonho que me custava noites mal dormidas e dias de luta. Trabalhava em meio período, juntava cada centavo e, ainda assim, havia meses em que a conta não fechava. Em um desses meses, percebi que não teria como arcar com a mensalidade completa. Enchi-me de coragem e pedi ajuda aos meus pais, acreditando que, pelo menos diante da minha dedicação, receberia compreensão. Mas a resposta foi um soco na alma. Meu pai, sem hesitar, cuspiu palavras cruéis: "Você está fadada ao fracasso. Não conseguir pagar a mensalidade é um sinal disso. Às vezes isso até pode ser pro seu bem. E além do mais, não temos dinheiro sobrando." Antes que eu pudesse reagir, minha irmã, com seu sorriso debochado, completou: "Faculdade é para pessoas de sucesso. E eu sou uma delas." Naquela noite, chorei em silêncio, tentando aceitar que, para eles, eu nunca seria motivo de orgulho. Porém, o pior estava por vir. No dia seguinte, ouvi a conversa animada de minha irmã pedindo um novo celular. Custava R$ 6.000. Sem pestanejar, meus pais compraram para ela. O sangue ferveu em minhas veias. Questionei o motivo de haver dinheiro para um celular de luxo, mas não para minha mensalidade. Meu pai se levantou, o olhar cheio de desprezo, e gritou: "Eu já te disse que você é um fracasso. Pessoas fracassadas não merecem ajuda. Sua irmã é nosso tesouro, e ela terá tudo o que quiser." Em seguida, cuspiu no meu rosto. A dor não foi apenas física, foi a confirmação de tudo o que eu já sabia, mas nunca quis admitir. Para eles, eu era um peso, uma sombra, algo indigno de qualquer investimento. Naquele mesmo dia, juntei minhas coisas em silêncio e deixei a casa. Não tinha para onde ir, não tinha plano algum, apenas a convicção de que não suportaria mais viver naquele ambiente. Dormi em sofás de colegas, aceitei empregos que ninguém queria, e, entre tropeços e lágrimas, mantive o foco naquilo que era meu sonho: concluir minha faculdade. Anos se passaram. A cada degrau conquistado, mais distante eu ficava do que meus pais diziam sobre mim. Consegui o diploma, arrumei bons empregos, e com esforço contínuo, subi posições até chegar onde jamais imaginei: tornei-me diretora do Banco Central. A menina que era chamada de fracassada agora tomava decisões que afetavam todo um país. Apesar disso, o contato com minha família foi quase inexistente. Eu sabia, por ouvir parentes distantes, que minha irmã havia se casado e tinha um filho. Meus pais a exaltavam para todos, como sempre fizeram, e sobre mim, preferiam inventar mentiras. Diziam que eu mal tinha dinheiro para sobreviver, que tinha fracassado como eu mesma havia provado anos antes. Eles repetiam suas próprias versões da história, talvez porque precisassem acreditar nelas. Até que, em um dia qualquer, recebi uma mensagem inesperada. Era de meu pai. Ele não pedia, ele exigia minha presença em um jantar na casa deles.
Dizia que falariam sobre algo importante. Por curiosidade, e talvez para ver de perto até onde a indiferença deles chegava, decidi ir. Cheguei à casa onde cresci e encontrei todos reunidos, meus pais, minha irmã, o marido dela e o filho. O jantar corria com a habitual atmosfera de falsos sorrisos, até que meu pai levantou a voz para fazer um anúncio. Disse que havia tomado uma decisão definitiva sobre a herança, a loja de materiais de construção, a casa da família e todas as economias seriam deixadas para minha irmã. Virou-se para mim com um olhar carregado de deboche e disse: "Você nunca prosperou na vida. Não vamos deixar nada para você. Como sempre disse, você nasceu para ser uma fracassada." Minha irmã não perdeu a chance de zombar. "Mana, eu já tenho uma família e preciso mais do que você. Mas olha, vou ser generosa, te dou um jogo de panelas, para não ficar sem nada." Estava prestes a responder, quando uma voz inesperada ecoou pelo cômodo. Meu sobrinho, que até então permanecia quieto, apontou para a televisão ligada e exclamou: "Olha a tia Amanda na TV." Todos se viraram. Ali estava eu, em uma propaganda institucional, meu rosto estampado, e ao lado, meu cargo, diretora do Banco Central. O silêncio foi absoluto. Meus pais, minha irmã, o marido dela, todos paralisaram, o choque estampado no rosto. Naquele instante, percebi que, pela primeira vez, eles enxergavam quem eu realmente me tornei. E a partir dali, cada palavra cruel que me disseram voltaria contra eles, trazendo o peso de um arrependimento que jamais imaginavam sentir. O silêncio que tomou conta da sala depois da revelação foi sufocante. Meus pais, que até segundos atrás se orgulhavam em voz alta da filha perfeita, não conseguiam desviar os olhos da televisão. Minha irmã, que sempre carregou no rosto aquele sorriso de superioridade, parecia não saber onde esconder a própria expressão. Foi meu sobrinho quem quebrou o gelo, ainda empolgado com a cena que vira. "A tia é importante de verdade." Gritou, batendo palminhas. Meu coração se apertou. Não por orgulho, mas porque aquela criança enxergava em mim algo que meus próprios pais jamais quiseram ver. Respirei fundo e sorri para ele, antes de voltar meu olhar para os adultos. "Eu não vim aqui por vocês", falei com firmeza. "Vim porque quis saber até onde iria a hipocrisia dessa família." Meu pai tentou retomar o controle da situação. Com uma falsa calma, disse: "Filha, não precisava desse tom. A gente só não sabia de nada. Se soubéssemos, claro que..." Interrompi antes que ele terminasse. "Claro que o quê? Que me tratariam com respeito. Que não cuspiriam na minha cara, como fez anos atrás." Minha mãe abaixou os olhos, mexendo nos talheres. Minha irmã, incomodada, resolveu intervir: "Você também não precisava exagerar. A vida tem fases, a gente erra, mas, no fim, somos família." Sorri amargo. Família é quem estende a mão quando mais precisamos. Vocês escolheram quem merecia a mão de vocês. O jantar seguiu pesado, até que meu pai mudou de assunto de repente. "Já que estamos todos aqui, precisamos conversar sobre a empresa. A loja de materiais de construção anda com dificuldades. Dívidas, prazos apertados. Você, no cargo que ocupa, poderia dar uma força." Havia ali, por trás da preocupação ensaiada, um pedido disfarçado de ordem. Respirei fundo. O cargo que eu ocupo não serve para favorecer interesses pessoais. Eu não vou arriscar minha reputação por uma empresa que nunca me quis por perto. Vi o rosto dele endurecer. Era o mesmo olhar de anos atrás, cheio de desprezo, mas agora havia algo diferente: medo. Depois do jantar, levantei-me. Eu já havia visto o suficiente. Quando estava prestes a sair, meu sobrinho correu até mim. Colocou em minhas mãos um desenho mal feito de lápis de cor, eu ao lado dele, segurando um grande livro aberto. "É você, tia? Porque você sabe de tudo." Abracei-o, emocionada. Ele era a única pureza naquele ambiente sufocante. No caminho para o carro, ouvi passos apressados atrás de mim. Era o marido da minha irmã. "Preciso te falar uma coisa", murmurou, olhando para os lados. "Seu pai está mais enrolado do que parece. Não é só a loja.
tem dívidas em nome de terceiros. Ouvi ele comentar: seu nome foi usado em alguns papéis. Meu sangue gelou. O quê? Como assim, meu nome? Ele engoliu seco. Eu não sei de detalhes, mas já ouvi ele dizer que você ainda seria útil para alguma coisa. Entrei no carro sem responder. Liguei o motor, mas fiquei parada alguns minutos, tentando processar. A lembrança do envelope com a herança que ele anunciará no jantar agora fazia sentido. Não se tratava apenas de desprezo, havia um interesse escondido. No dia seguinte, fui direto ao meu advogado de confiança. Entreguei-lhe a situação e pedi que investigasse qualquer registro recente vinculado ao meu CPF. Horas depois, o resultado chegou. Havia, de fato, um contrato de empréstimo registrado com uma assinatura falsa, vinculando meu nome como responsável solidária por dívidas da loja. Meu estômago revirou. Não bastava me negar amor e apoio, agora tentavam me usar como escudo para a própria falência. Passei a noite em claro, repassando cada detalhe. Não se tratava apenas de provar inocência. Era a chance de colocar cada um deles frente às consequências de seus atos. Pela primeira vez, não como a filha rejeitada, mas como a mulher que aprendeu a se levantar sozinha. No fundo, eu sabia, aquela era apenas a primeira peça de um quebra-cabeça que revelaria o quanto eles estavam dispostos a me prejudicar. E se durante anos eu fui a sombra que eles ignoraram, agora, sem que percebessem, seria a luz que exporia tudo o que tentaram esconder. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões jurídicas e idas a cartórios. O advogado que me acompanhava desde meus primeiros passos profissionais se empenhou com dedicação impressionante. Revisou cada linha do contrato fraudulento, reuniu provas das diferenças gritantes entre minha verdadeira assinatura e a falsificação grosseira e acionou os mecanismos corretos para anular a fraude. Quando a resposta oficial chegou, um alívio percorreu meu corpo. O documento que me ligava às dívidas da loja de meu pai estava legalmente invalidado. Eu não teria que carregar o peso de uma falcatrua que nunca aceitei. Naquele momento, senti como se tivesse arrancado uma pedra de toneladas que repousava em meus ombros desde o jantar. Meu advogado sorriu, quase como um amigo que partilha da mesma vitória. Você está livre dessa armadilha. Seu nome e seu patrimônio não correm risco. Mas prepare-se, seu pai não vai digerir isso facilmente. Ele tinha razão. No mesmo dia, meu celular tocou. Era o número de casa de meus pais. Hesitei, mas atendi. Do outro lado, a voz do meu pai veio carregada de ódio e frustração. Então é isso? Você se acha esperta, não é? Tirou o corpo fora e deixou tudo na lama. Mantive a calma. Eu apenas defendi o que é meu. Não vou pagar por erros que não cometi. Ele riu, um riso amargo que eu conhecia bem. Você tem dinheiro agora, Amanda. Dinheiro e poder. Mesmo que eu tenha falsificado aquela assinatura, você deveria ser grata por ainda fazer parte dos nossos negócios. E deveria ajudar. O sangue me ferveu. O senhor não entende, não é? Eu lutei sozinha para chegar onde estou. Nunca tive o apoio de vocês. E agora, depois de me negar até o básico, acha que vou me sacrificar por suas dívidas? A resposta dele foi cuspida com rancor. Você vai se arrepender de virar as costas para a própria família. Desligou sem esperar resposta. Olhei para o celular em minhas mãos e percebi que, mesmo adulta e bem-sucedida, aquelas palavras ainda tinham a capacidade de cutucar feridas antigas. Mas agora a diferença era outra, eu tinha força para não me curvar. Enquanto isso, soube por parentes distantes que minha irmã andava em clima de festa. Orgulhosa, espalhava para quem quisesse ouvir que a herança já estava garantida. Contava que ficaria com a casa, a loja e todas as economias guardadas pelos meus pais. Chegava a exibir planos de reformas luxuosas na residência e comentava sobre transformar a loja em um negócio mais moderno. Ouvi relatos de como ela ria com amigas, dizendo que eu não precisava de nada porque já tinha a vidinha dela. Cada palavra ecoava não como surpresa, mas como confirmação do que sempre fora, ela acreditava ser a dona de tudo, e meus pais a incentivavam nessa ilusão. No fundo, não me importava com a herança.
Eu havia construído minha própria vida, sem depender deles. Mas havia algo incômodo em vê-los repetir o mesmo ciclo: bajulação, ego inflado e uma certeza falsa de que estavam acima de qualquer consequência. Numa noite, ao chegar em casa após um longo dia de trabalho, sentei no sofá com uma taça de vinho e deixei meus pensamentos correrem. A televisão ligada ao fundo noticiava mudanças econômicas que eu mesma havia ajudado a aprovar. Era irônico, decisões que impactavam milhões não me pesavam tanto quanto a ferida de ser usada e rejeitada pela própria família. Lembrei do olhar do meu sobrinho, daquela pureza que destoava da arrogância dos adultos à sua volta. Ele era a única fagulha de esperança que ainda me conectava a algo bom naquela família. Perguntei a mim mesma se valia a pena manter algum tipo de ponte por causa dele. Mas antes que pudesse mergulhar demais nessa reflexão, o celular vibrou com uma nova mensagem. Era de um primo, dizendo que meus pais estavam organizando uma festa para comemorar o futuro da família, em referência à herança. E, claro, minha irmã era a estrela do evento. Sorri de canto. Não era tristeza, nem inveja. Era uma sensação estranha de quem assiste a uma peça de teatro cujo roteiro já conhece, o espetáculo da bajulação. Só que, dessa vez, eu tinha certeza de que o desfecho não seria como eles planejavam. Peguei o desenho que meu sobrinho havia me dado e coloquei sobre a mesa. Aquelas linhas tortas de lápis de cor eram a lembrança de que, mesmo em meio à escuridão, ainda havia inocência e verdade. Respirei fundo e prometi a mim mesma que, dessa vez, eu não ficaria em silêncio. A história que eles tentavam escrever sobre mim estava prestes a desmoronar. E cada palavra cruel que me lançaram, cada gargalhada debochada, retornaria como eco de arrependimento. A festa que meus pais organizaram foi comentada por toda a vizinhança. Meus parentes me contaram que havia música alta, mesa farta e um desfile de sorrisos orgulhosos enquanto meu pai anunciava que a filha preferida ficaria com a casa, a loja e as economias. Minha irmã desfilava pelo salão como se já fosse a nova dona de um império. Exibia os convidados pela loja de materiais de construção como quem mostrava um troféu, prometendo modernizar tudo, trocar o estoque, contratar novos funcionários. Para muitos, parecia uma celebração do futuro. Mas bastaram poucos dias para a fachada começar a ruir. As dívidas que meu pai vinha escondendo bateram à porta de forma avassaladora. Cheques sem fundo, fornecedores cobrando atrasados, empréstimos vencidos, tudo vinha à tona ao mesmo tempo. Antes, ele ainda acreditava que poderia empurrar a responsabilidade para mim, com aquela assinatura falsificada. Mas como o contrato já havia sido anulado, as cobranças recaíam inteiras sobre ele. A cada ligação de cobrança, o semblante de confiança que ele tanto exibia se desfazia. A loja, que antes servia como motivo de orgulho, agora se tornava um fardo insustentável. E o pior, os credores não estavam dispostos a negociar mais prazos. Minha irmã, alheia ao buraco em que estavam, ainda fazia planos. Falava em pintar a fachada, trocar o letreiro, até abrir uma segunda unidade da loja. Quando soube das dívidas, a raiva dela explodiu. Como assim você está devendo tanto dinheiro? Gritou para meu pai, segundo uma tia que presenciou a cena. Essa loja é minha. Vocês prometeram. Meu pai tentou manter a autoridade, mas já não tinha firmeza na voz. A loja não é sua, ainda é minha. E eu não tive escolha. Se não vendermos, perdemos tudo. Essas palavras foram como um soco no estômago da filha preferida. Acostumada a sempre receber o que queria, ela não conseguia acreditar que, dessa vez, o presente lhe seria arrancado das mãos antes mesmo de desfrutá-lo. Nos corredores estreitos da loja, funcionários começaram a comentar a situação. Alguns já procuravam outros empregos, temendo o fechamento inevitável. Os clientes, percebendo a instabilidade, passaram a comprar em concorrentes. Aquele negócio que por anos sustentou o orgulho da família agora afundava diante de todos. Recebia as notícias de longe, sem interferir. Não havia nada que eu pudesse ou quisesse fazer. No fundo, doía perceber que aquele colapso poderia ter sido evitado se houvesse responsabilidade, mas preferi me manter distante. Por mais duro que fosse, cada escolha trazia sua consequência. Minha mãe, que sempre permanecerá em silêncio diante dos ataques e preferências do meu pai,
agora chorava pelos cantos, preocupada em perder a casa. Minha irmã a acusava de conivência, dizendo que deveria ter controlado melhor as decisões do marido. Mas a verdade era simples, todos estavam colhendo o que plantaram juntos. A venda da loja foi inevitável. Pressionado pelos credores, meu pai não teve alternativa a não ser entregar o negócio a um comprador disposto a assumir as dívidas. O valor recebido mal cobriu parte dos rombos acumulados. O que restava de orgulho familiar evaporou em questão de dias. Quando a notícia se espalhou, minha irmã teve uma crise de fúria. Atirou copos no chão, gritou para quem quisesse ouvir que tinha sido enganada, que sua herança havia sido roubada. O marido tentava acalmá-la, mas ela não aceitava. Eu ia ser dona da loja. Repetia sem parar. Era meu futuro, meu sonho. Para mim, que ouvia tudo pelos relatos de parentes, a ironia era clara. Durante anos, fui chamada de fracassada, de alguém fadada ao insucesso. Agora, o trono que ergueram para minha irmã se desmoronava diante dela, e não havia nada que pudesse fazer para impedir. Meus pais tentaram manter uma aparência de normalidade, mas a vergonha começou a corroê-los. Antigos conhecidos já comentavam em rodas de conversa que a família, tão orgulhosa, agora se via atolada em dívidas e sem o negócio que sustentava sua reputação. No meu íntimo, não havia prazer em ver isso acontecer. Eu não buscava vingança. Mas era impossível não reconhecer a ironia de como o destino havia virado o jogo. Eles, que tanto me diminuíram, agora enfrentavam exatamente o que sempre desejaram que acontecesse comigo: a falência, a perda, a humilhação pública. Naquele momento, percebi que, por mais que ainda tentassem me atacar com palavras, já não tinham poder algum sobre mim. O colapso deles não era fruto da minha ausência, mas das próprias escolhas. E eu, pela primeira vez, não era mais a sombra que carregava o fardo. Depois da venda da loja, a vida de meus pais entrou em uma espiral de declínio. Meu pai, que sempre se gabou de ser um homem de negócios, agora caminhava pelas ruas da cidade tentando convencer antigos conhecidos de que ainda tinha influência, mas a verdade era outra: ninguém queria se associar a ele. Seu nome já estava marcado por dívidas, contratos rompidos e pela venda apressada da loja. Sem o negócio para administrar, restava-lhe a difícil realidade: procurar um emprego. Porém, quem confiaria em alguém que, aos olhos da comunidade, havia levado à falência um negócio antes estável? As portas se fechavam uma a uma. Até mesmo trabalhos menores lhe eram negados. Para um homem acostumado a ser o patrão, a recusa era um golpe duro no ego. Enquanto isso, as dívidas não paravam. As economias já tinham se esgotado, e a manutenção da casa, ampla, de 2 andares, com jardim e garagem espaçosa, se tornava impossível. O imóvel, que durante anos serviu como palco de festas, reuniões e, principalmente, das comparações que me diminuíam diante de minha irmã, agora era um peso financeiro insustentável. Foi nesse cenário que recebi a ligação deles. A voz do meu pai ainda tinha aquele tom autoritário que eu conhecia bem, mas escondia uma urgência que não podia disfarçar. Amanda, precisamos de você. A casa corre risco de ser vendida. Você trabalha no Banco Central, tem influência. Pode impedir isso. Respirei fundo, lembrando das noites em que chorei por não poder pagar a faculdade, enquanto eles gastavam milhares em presentes para minha irmã. Eu não posso, respondi com calma. E mesmo que pudesse, não faria. Ele se exaltou do outro lado da linha. Como não? Você é nossa filha. É seu dever ajudar. Minha mãe entrou na conversa, tentando soar mais doce, mas sua fala ainda carregava cobrança. Filha, você tem condições. O mínimo que pode fazer é nos emprestar dinheiro para salvar a casa. É justo, afinal crescemos você ali. As palavras cortaram como lâminas. Não eram pedidos, eram exigências, como se eu tivesse obrigação de reparar as consequências das escolhas que eles mesmos fizeram. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder, escolhendo com cuidado cada palavra. Vocês escolheram isso. E estão pagando pelas escolhas. Do outro lado da linha, houve um silêncio carregado de fúria. Meu pai resmungou alguma coisa, mas não permiti que continuasse.
a responsabilidade não é minha, finalizei, antes de desligar. Nos dias seguintes, soube que a raiva deles só aumentou. Mas não havia nada que pudessem fazer. A realidade era implacável, a casa foi colocada à venda. Não havia outra saída. Quando a notícia se espalhou, minha irmã teve uma crise ainda maior do que quando perdeu a loja. Gritava pelos corredores, dizendo que haviam destruído seu futuro, que roubaram a casa que seria dela. O marido tentava acalmá-la, mas ela se recusava a aceitar. Essa casa era minha. Vocês prometeram. Repetia, chorando de raiva. Para meus pais, a situação era humilhante. Aquele lar, que simbolizava status e segurança, foi vendido por um valor inferior ao que esperavam, pois todos sabiam da pressa em se desfazer do imóvel. O dinheiro mal foi suficiente para quitar parte das dívidas restantes e garantir um fundo mínimo para que sobrevivessem. Sem escolha, meus pais se mudaram para um apartamento pequeno, de aluguel modesto, em um bairro distante do que estavam acostumados. A diferença era gritante. De um lar espaçoso, passaram a conviver em um lugar apertado, sem jardim, sem garagem, sem a ostentação que tanto gostavam de mostrar aos outros. Do meu lado, não havia alegria em assistir a isso. Mas havia uma sensação de justiça. Pela primeira vez, eles estavam provando do gosto amargo que me forçaram a engolir por tantos anos, a falta de apoio, a dureza da vida sem privilégios e a impotência diante das consequências inevitáveis. Naquela noite, sentei na varanda do meu apartamento e pensei em como o tempo muda tudo. Por anos, fui a filha rejeitada, tratada como fracasso. Agora, era eu quem observava de longe a queda de um império de aparências. Não precisei levantar um dedo para que acontecesse, apenas deixei que o destino cobrasse o preço de suas escolhas. E ainda havia mais por vir. A casa vendida não era o fim da queda, mas apenas mais um capítulo no processo de desmoronamento daquilo que eles acreditavam ser eterno. Depois da venda da casa, meus pais passaram a viver em um apartamento alugado, pequeno e sem qualquer luxo. Já não havia festas, nem vizinhos bajuladores, apenas o silêncio amargo de quem havia perdido tudo. A cada dia, se afundavam mais em dívidas menores e discussões intermináveis. Porém, mesmo nesse cenário, minha irmã ainda se vangloriava de ser a herdeira. Dizia a amigos que, em breve, a situação se resolveria e que tudo voltaria a ser dela. Mas a ilusão durou pouco. O casamento dela, que já vinha abalado desde a venda da loja, finalmente chegou ao fim. O marido, cansado de presenciar os surtos de fúria, as cobranças constantes e, principalmente, a forma como ela e meus pais haviam me tratado, tomou a decisão. Certa manhã, fez as malas diante dela e disse com firmeza: "Eu não vou mais viver nesse teatro. Você se recusa a amadurecer, a enxergar a realidade. Não suporto mais." Minha irmã explodiu em gritos e choros, implorando que ele ficasse, mas ele estava decidido. Poucos dias depois, entrou com um pedido oficial de divórcio. Para piorar, acionou a justiça para solicitar a guarda do filho, alegando o comportamento irracional e instável dela. Os relatos de vizinhos sobre brigas e explosões de raiva pesaram contra ela. A notícia espalhou-se rápido entre os parentes. Minha irmã, que sempre se acreditou superior, agora se via sozinha. Sem marido, sem estabilidade, e ainda correndo o risco de perder o filho. Pela primeira vez, teve que encarar a dura realidade: não havia mais herança, não havia mais loja, e nem casa para herdar. O que restava eram contas para pagar e a necessidade de arrumar um emprego. Foi um choque. Ela, que sempre se gabava de nunca precisar trabalhar, agora se via diante de portas fechadas. Sem experiência profissional, com um histórico marcado por arrogância, tudo o que conseguia eram vagas temporárias e mal remuneradas. O orgulho que carregava se transformava em frustração. Enquanto isso, meus pais no apartamento alugado continuavam a me procurar. Primeiro, minha mãe ligou em tom quase suplicante: "Amanda, somos seus pais. Estamos em dificuldades, precisamos de você. Ajude-nos a manter pelo menos este apartamento." Depois, veio meu pai, ainda tentando usar a mesma autoridade de antes: "Você nos deve isso. Criamos você, demos teto, comida. Agora é sua obrigação retribuir."
E, por fim, minha irmã, em uma das ligações mais desesperadas que já recebi: Mana, eu não tenho nada. Não tenho marido, não tenho futuro, e agora posso perder meu filho. Você tem dinheiro, você pode me ajudar. Por favor, não me vire as costas. Fechei os olhos e respirei fundo. As lembranças me invadiram: o dia em que pedi ajuda para pagar a faculdade, as risadas cruéis quando me chamaram de fracasso, o cuspe no rosto do meu pai. Todas as cenas se misturavam às vozes desesperadas de agora. Respirei fundo e respondi com a serenidade de quem já não se deixa abalar: vocês escolheram esse caminho. Eu não vou pagar pelas escolhas que não foram minhas. Do outro lado da linha, ouvi insultos, acusações, lágrimas. Mas nada disso me tocou. Eu havia aprendido que dignidade não se negocia, e que ajudar, naquele momento, seria apenas alimentar o mesmo ciclo de arrogância e dependência que destruiu minha família. Minha irmã, sem conseguir reverter a decisão da justiça, perdeu temporariamente a guarda do filho para o ex-marido. Vivia agora em um pequeno apartamento alugado, sozinha, tentando se sustentar com trabalhos que jamais imaginou fazer. Meus pais, por sua vez, seguiam no mesmo apartamento simples, vivendo de aparências desfeitas e da saudade de um passado que nunca voltaria. De minha parte, eu seguia em paz. Não havia prazer em assistir à queda deles, mas havia justiça em ver que, finalmente, enfrentavam as consequências de seus próprios atos. Eu não precisava levantar um dedo, apenas manter-me firme e fiel a mim mesma. Certa noite, ao chegar em casa depois de um longo dia de trabalho, encontrei o desenho que meu sobrinho havia me dado. Aquela imagem simples, de mim segurando um livro e uma balança, era a lembrança mais pura de tudo que vivi. Sorri, sabendo que, apesar de toda a dor, eu havia vencido. E enquanto meus pais e minha irmã se afundavam em arrependimentos tardios, eu seguia adiante, convicta de que jamais deixaria que o passado me prendesse novamente. E então, o que você faria no lugar dessa filha rejeitada? Depois de anos sendo humilhada, chamada de fracassada e até cuspida no rosto pelo próprio pai, ela conquistou tudo sozinha e, no momento em que a família veio pedir ajuda, decidiu manter-se firme e não ceder às exigências. Você teria feito o mesmo ou agiria diferente? Deixe sua opinião nos comentários, vou adorar saber sua resposta. E aproveita e me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu vou passar nos comentários para deixar um coração especial para você. Se essa história tocou o seu coração e prendeu a sua atenção até aqui, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa, e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, porque com certeza alguém vai se identificar com essa história. Afinal, quem nunca passou por uma situação de injustiça dentro da própria família?